Quero estar cumprimentando a todos os amados irmãos e irmãs com a paz do Senhor. Estamos agora no nosso canal do YouTube, no nosso momento, resumo da nossa escola bíblica. É a nossa segunda aula, a mordomia do corpo. Quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal a se inscrever. É muito simples, ao você receber o nosso vídeo, clique no link. Ele vai abrir, ao lado dele está escrito se inscrever. Você clica em cima e pronto, toque o sininho para você receber notificações do canal do YouTube toda vez que tivermos um novo vídeo. Faça também o seu comentário, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Nosso canal tem quase 600 vídeos. Temos vídeos de escola bíblica como esse, temos materiais apologéticos, na área de seitas e heresia, temos materiais na área familiar, pois somos palestrantes tanto de seitas e heresia, como para casais, família. Quer nos convidar para levar a sua igreja? É só nos ligar. Anote aí o nosso telefone, é 11 aqui em São Paulo. Então 015 11 94 19 80 830. Pastor Paulo Delanhese. Vamos à aula de hoje. Temos alguns versículos de parâmetro para a aula. 1 Tessalonicenses 5:23, a tricotomia do corpo. Romanos 6:12, o pecado não deve reinar em nosso corpo. 1 Coríntios 6:13b, o nosso corpo não é para prostituição. Romanos 8:13, devemos mortificar as obras do corpo. 1 Tessalonicenses 5:23, o corpo deve ser conservado irrepreensível. 1 Coríntios 6:19 e 20. Devemos glorificar a Deus em nosso corpo. O nosso textual está baseado em Romanos capítulo 12, versículo 1, que nos diz assim a palavra de Deus: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A nossa verdade prática nos diz assim: o corpo do cristão é o templo do Espírito Santo e, portanto, deve ser preservado para a glória de Deus. A nossa leitura bíblica está baseado no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13 ao 20, que nos diz assim a palavra de Deus: os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará e pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faroeis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis o que se ajunta com a meretriz, faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne? Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fosse comprado por bom preço? Glorificais, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ou seja, o nosso corpo, como templo do Espírito Santo, ele precisa ser cuidado, ele precisa estar limpo, ele precisa estar em integridade com o Senhor, ele precisa estar consagrado ao Senhor. Por isso é proibido a prostituição, o homossexualismo, o lesbianismo. Por isso é proibido denegrir o corpo, porque a palavra de Deus diz que se nós destruirmos o corpo, o templo do Espírito Santo, Deus também nos destruirá.
Então fica esse alerta para mim e para você que está nos acompanhando no nosso canal do YouTube. O nosso corpo foi maravilhosamente criado por Deus. As Escrituras demonstram essa obra especial da criação. O nosso corpo tem duas dimensões, ao menos, ao material e a imaterial. Essa é constituída de alma e espírito. Num contexto materialista em que vivemos, precisamos reforçar a visão bíblica da integridade do ser humano. Essa lição, bem como a próxima, buscará mostrar o ser humano todo, quando nosso Senhor proveu a salvação para ele, o fez de modo integral. O ser humano é corpo, alma e espírito. Somos razão e sentimento, cérebro e coração. Nada se exclui, mas tudo se complementa. Então, a adoração a Deus é com o nosso corpo total. Deus, Ele não quer só o coração, porque Ele não é açougueiro. Deus quer-me por inteiro. Deus quer que eu adore a Ele em espírito, alma e corpo e em verdade. A introdução da aula de hoje nos diz: nesta lição estudaremos a mordomia do corpo. Nela destacaremos o valor espiritual e a grandeza da obra criadora de Deus. A Bíblia mostra que o Criador fez o homem do pó da terra, dando-lhe vida e tornando-o à sua imagem e semelhança. Ou seja, eu e você somos o único ser criado que somos imagem e semelhança de Deus, pois o próprio Deus falou com Jesus: desçamos e façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É isso que ele estava dizendo, para exemplificar para o nosso conhecimento. Não foi essas palavras que ele disse, mas quando ele disse façamos, ele estava falando com Jesus, que é Deus igual a ele, não com os anjos ou com qualquer outro ser, mas com o seu próprio Filho. Então somos semelhança de Deus. Quando compreendemos essa verdade bíblica, tornamos-nos responsáveis pelo zelo do nosso corpo perante o Criador. Pois, segundo a palavra, o corpo do cristão é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, versículo 19, né? Como dissemos, então precisamos cuidar deste lugar a qual o Espírito Santo de Deus habita. Porque a Bíblia diz que se destruirmos esse templo, Deus também nos destruirá. Tópico 1. A dimensão material do corpo. A formação maravilhosa do corpo. A Bíblia relata a criação do corpo do ser humano. Gênesis 1, 26, 28, Gênesis 2, 18, 25. Foi uma obra maravilhosa, poeticamente expressa nas palavras do rei Davi. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosos são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Salmo 139, verso 14. No mesmo salmo, o autor sagrado traz à memória a contemplação divina do corpo humano, ainda em forma. Salmo 139, verso 15. Louve a Deus por sua maravilhosa criação. Esse é um convite a mim e a você que está nos acompanhando. Devemos louvar a Deus por esta obra maravilhosa que é eu e você, que fomos criados por um Deus tão grande, tão poderoso e maravilhoso. A estrutura do corpo humano. Quando estudamos a estrutura do corpo humano, percebemos quão maravilhoso foi a obra do Criador. Por exemplo, o organismo humano se constitui de 216 tecidos organizados no esqueleto. Este possui 206 ossos. O cérebro tem 1 trilhão de células nervosas e seus sinais trafegam ao longo dos nervos até o máximo de 360 km por hora. O corpo se constitui de 70% de água. Tem 96,500 km de veias artérias, 10 bilhões de vasos capilares, 100 trilhões de células. A estrutura humana revela uma complexidade. A teoria da evolução
jamais explicará. Só uma mente onisciente e um ser infinitamente supremo pode dar respostas às lógicas, à origem da vida e do homem. No princípio, criou Deus os céus e a terra, e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Gênesis, capítulo 1, versículo 1 ao 27. Veja que obra gloriosa, veja que obra fantástica que é a criação do ser humano. Quantas complexidades, quantas grandeza tem nesta obra. E os evolucionistas querem dizer que o homem não é criação de Deus, que o homem veio do macaco. Se todos os evolucionistas acreditam que a sua mãe é uma macaca, tudo bem. Eu não acredito. Eu sei que fui criado por um Deus todo-poderoso. Algo inexplicável. Nós vimos aqui, a complexidade, 206 ossos, 360 km por hora. O corpo constitui-se de 70% de água, 96,500 quilômetros de veias artérias, 10 bilhões de vasos capilares, 100 trilhões de células. Olha que coisa gloriosa. Como explicar isso? Só um Deus grande como o nosso, né? Um Deus que está no céu, um Deus que assenta no globo da terra, um Deus que a terra é escabelo dos seus pés, e um Deus que veio morar dentro do coração do ser humano. E ele os criou macho e fêmea, tá bom? Tá? Não tem Ivo e Adão, não tem Eva e Maria, não tem espaço para o homossexualismo e para o lesbianismo. Deus criou macho e fêmea. Com base nesse estudo, é impossível pensar que somos fruto do acaso, como algumas teorias dizem. Só um ser poderoso, majestoso e infinito poderia gerar essa complexidade do corpo humano. Entretanto, tenha em mente que não precisamos de qualquer estudo científico para determinar o que cremos, pois, como diz as Escrituras, pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus 11:3. Ou seja, cremos nessa grande obra, nesse grande projeto de Deus chamado ser humano, eu e você, que Deus é o supremo criador da nossa vida. Vai um glória a Deus aí? Eu estou sentindo a presença desse Deus. Eu glorifico o nome deste Deus. Tópico 2. A dimensão espiritual do corpo. O corpo segundo as Escrituras. A Bíblia usa várias metáforas para designar espiritualmente o corpo. Primeiro, corpo do pecado. Note esse versículo. Que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Romanos 6:6. Nele a expressão corpo do pecado refere-se ao velho homem, que antes de nascer de novo usava o corpo como instrumento de iniquidade. Romanos 6:12, 14. Esse corpo também é chamado, na Bíblia, de homem exterior, um corpo que se corrompe, adoece e envelhece. Qual que é o corpo do pecado? É o corpo daquele que se entrega à prostituição, daquele que desobedece a Deus, daquele que se envereda pelo mundo do prazer da carne, como droga, álcool e prostituição. Esse é o corpo do pecado. Mas aquele que nasce de novo, que é nascido da água e do Espírito, que Jesus disse a Nicodemos, ele rejeita todos os prazeres do mundo para agradar a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Casa terrestre. 2. 2 Coríntios 5:1. Essa expressão refere-se à temporalidade do corpo, isto é, sua construção física, a forma do espírito,
Esse corpo é a casa temporária, a morada passageira, visto que nessa terra somos peregrinos e forasteiros. 1 Pedro 2,11. Ou seja, Deus diz na sua palavra em João capítulo 14, versículo 1, 2 e 3, que Ele foi nos preparar lugar, e quando tudo estiver preparado, Ele voltará e nos levará para Ele mesmo, para que onde Ele está estejamos nós também. Ou seja, não ficaremos para sempre neste mundo. Ao morrermos, iremos ao encontro do Senhor, se tivermos feito a vontade do Senhor. Mas se formos desobedientes, rebeldes, iremos para a perdição eterna. Pois existe só dois caminhos. Existe o céu e o inferno. E não tem meio termo. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. E para ir para o céu, precisa se negar o homem do eu, do pecado. Precisa-se rejeitar a pecaminosidade deste mundo para honrar e servir a Deus. Templo do Espírito Santo. Essa expressão aparece numa pergunta retórica de Paulo em 1 Coríntios. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6,19. É um alerta do apóstolo aos crentes de Corinto, para não darem lugar ao pecado, ou seja, não deixarem que o corpo fosse contaminado pela prostituição, porque aquela igreja de Corinto era uma igreja prostituta, era uma igreja dada à prostituição. Havia relações ilícitas, havia homossexualismo, lesbianismo, prostituição e havia pedofilia, havia mulheres que eram abusadas pelos seus enteados, pais sendo desonrados pelos filhos que descobria a nudez das suas mães. Tal era o pecado. E Paulo diz que quem cometia esses pecados destruía o templo do Espírito Santo. E quem destrói o templo do Espírito Santo será destruído por Deus. Pecados contra o corpo. A Bíblia adverte acerca dos pecados contra o corpo. Primeiro, prostituição, adultério e fornicação. Usar o corpo como mercadoria a ser vendida para fins sexuais e prostituição. A palavra de Deus diz aos crentes com muita clareza: mas o corpo não é para prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. 1 Coríntios 6, 13b, 1 Tessalonicenses 4, 3. A Bíblia também tem grandes admoestações contra quem comete o pecado de adultério, relacionamento sexual extraconjugal. 1 Coríntios 6, 10, Hebreus 13, 4. E de fornicação, relacionamento sexual entre solteiros. Efésios 5, 5, 1 Timóteo 1, 10, Apocalipse 21, 8. Então aí está pecados contra o corpo, prostituição, adultério e fornicação, proibido pela palavra de Deus, proibido e dito como pecado, que faz separação do homem e da mulher de Deus, ou seja, pecados que levará você ao inferno se você não se arrepender, pecado que o levará à separação eterna de Deus. E quem diz isso não é o pastor Paulo, tá? Quem diz isto é a palavra de Deus. Se você tem uma Bíblia na sua casa, não importa se ela é católica ou se ela é evangélica, você pode abrir nos versículos que aí eu estou falando e você irá conferir que tudo isto é pecado diante de Deus. A homossexualidade. O Antigo Testamento condena explicitamente a união homossexual, considerando abominação a Deus. Levítico 20, 13, 18, 20. O Novo Testamento confirma essa condenação, reprovando a homossexualidade de modo não menos incisivo. Não reis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros,
e nem os efeminados, nem o sodomita, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6:10, Romanos 1, versículo 18 ao 32, aonde a palavra de Deus proíbe o pecado do homem sexual, aonde proíbe o lesbianismo, sexo entre duas mulheres, sexo entre dois homens. Não importa se há hoje uma legalidade até mesmo no meio evangélico. Infelizmente, há igrejas de homossexuais, pastores e pastoras lésbicas, mas vocês não herdarão o reino de céu se vocês não se arrependerem do seu pecado. E não é o pastor Paulo, é a palavra de Deus que está falando, está aqui. A não ser que você não acredite na palavra de Deus, a não ser que você queira rasgar a Bíblia, porque o que está escrito, querendo ou não querendo você. A transexualidade, segundo a Organização Mundial de Saúde, a transexualidade é um transtorno de identidade de gênero ou disforia de gênero. Nesse transtorno, um homem se sente mulher e por isso não aceita o próprio corpo. Uma mulher se sente homem, igualmente não aceita o próprio corpo, desejando assim mudar de sexo. A tragédia maior é quando se tenta normalizar isso na cabeça de crianças e de adolescentes, trazendo confusão entre eles. Isso é uma estratégia de origem satânica para destruir o plano original de Deus da criação da família como célula master da sociedade. Trata-se, pois, de uma terrível afronta à sacralidade do corpo criado por Deus com uma identidade binária. Macho e fêmea os criou. Gênesis 1, versículo 27. Como já dissemos, Deus criou macho e fêmea. E o diabo inventou a ideologia de gênero. O diabo inventou que o homem não precisa ser homem, que a mulher não precisa ser mulher, que ela pode trocar de sexo, que ela pode ter desejo por uma outra parceira do mesmo sexo dela. E isto, infelizmente, tem sido ensinado em algumas escolas. Infelizmente, a ideologia de gênero tem destruído a cabeça dos nossos adolescentes e crianças. Mas eu louvo a Deus que aqui no Brasil nós elegemos um presidente a qual combate a ideologia de gênero, a qual diz que Deus é acima de tudo, a família e o Brasil. Um presidente que honra a Deus e veio para acabar com essa servergonhice. A santificação do corpo. E o ponto fundamental na mordomia do corpo diz a Bíblia: segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. A Bíblia mostra os meios de santificação que levam em conta a ação de Deus e a contribuição do crente. Os meios de santificação que vêm da parte de Deus, e Deus que age diretamente na santificação integral do crente. Espírito e alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. O Altíssimo também o santifica através de Cristo. Efésios 5:25-26. Hebreus 9:14, 13:12. 1 João 1:7. Do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:11. 2 Tessalonicenses 2:13. Romanos 15:16. E da palavra de Deus. João 17:17. Está aí o que é santificação do corpo. A responsabilidade humana da santificação. Deus não entrega ao homem um pacote de salvação pronto e acabado. Ele faz a sua parte no lado divino, mas o homem tem de ser participante ativo desse processo. Na santificação, o homem precisa dar lugar à vontade de Deus. Quem é santo seja santificado ainda. Apocalipse 22:11. Logo, o crente pode participar do processo de santificação mediante os seguintes elementos: a fé em Cristo, Romanos 1:17,
dedicação a Deus, Romanos 12, 1, 2, andando em espírito, Gálatas 5, 16, 17, renunciando o pecado, Mateus 16, 24, Romanos 6, 18, 19. Então, o homem pode se santificar diante de Deus, basta que ele queira honrar o Senhor. Tópico 3, o culto racional e a mordomia do corpo. De acordo com as Escrituras, devemos nos apresentar em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nesse sentido, nosso culto a Ele, segundo Romanos 12, 1, 2, deve considerar o seguinte tripé. Primeiro, um sacrifício vivo. A imagem do sacrifício em Romanos remonta ao Antigo Testamento, mas no Novo Testamento o cristão deve apresentar-se a Deus como um sacrifício vivo e agradável, sacrifício de louvor. Hebreus 13, 15, pois todos os que cremos fomos crucificados com Cristo. Romanos 2, versículo 19. Melhor dizendo, Gênesis 2, versículo 19. Um sacrifício santo. Essa perspectiva leva o crente à santificação. E uma vez que ele se coloca como sacrifício vivo, demonstra pertencer a Deus, consagrando-se inteiramente ao Pai, para viver uma vida santa e pura no corpo, na alma e no espírito. 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. Uma vida santa é um culto ao Senhor, ou seja, uma vida inteiramente entregada a Deus, apresentando um culto racional, um culto que agrada a Deus. Um sacrifício agradável. Oferecendo-se em sacrifício vivo, o salvo é visto pelo Senhor como oferta de grande valor. Salmo 51, verso 17. Uma das coisas mais belas da vida cristã, e quando a nossa vontade está alinhada à vontade de Deus, esse é o verdadeiro estágio de total entrega ao Pai. A imagem de sacrifício mostrada didaticamente em Romanos 12 ensina como se deve ser a nossa mordomia no corpo espiritual e material. Ela passa por uma mente renovada, não conformada com o espírito desse mundo, em que o cristão é estado a viver em sacrifício cordialmente, assim o nosso culto racional. Verdadeiro cristão, aquele que foi comprado, lavado e remido pelo precioso sangue de Jesus, ele não se conforma com este mundo. É como diz o Salmo 1, ele não se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes ele tem prazer na lei do Senhor. Na lei do Senhor ele medita de dia e de noite. O salmista no Salmo 119 diz: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Isso quer dizer que não temos amizade com o mundo? Que não temos amigos não crentes? Não, ao contrário, nós temos amigos não crentes. Nós vivemos em uma sociedade que nem todos frequentam uma igreja. E somos amigos e temos até uma certa comunhão, até participamos muitas das vezes com eles em banquetes. Mas não fazemos o que eles fazem. Muitas das vezes que é entregar o corpo às drogas, à bebida, à prostituição e o escárnio contra Deus. Nós separamos aquilo que é santo do que é impuro, porque nós temos uma vida entregue ao Senhor. Subsídio vida cristã. O apóstolo Paulo traz a ordem do culto, 1 Coríntios 14, 26, 39, sugerindo haver um ritual livre, e a igreja primitiva também deve ter formas apropriadas de culto, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações, Atos 2, 46. No Novo Testamento encontramos algumas formas litúrgicas, como saudação, doxologia, aclamações como Abba, Aleluia, Amém, Hosana, Maranata, a coleta semanal, o serviço social, Atos 6:1, a Santa Ceia, os cânticos de salmo e hinos, Efésios 5:19, Colossenses 3:16. Essas práticas e muitas outras permanecem hoje em nossas igrejas. O próprio Jesus Cristo, chegando em Nazaré, entrou num dia de sábado na sinagoga, tomou o livro e achou o lugar onde estava escrito a respeito dele mesmo. Lucas 4, 16, 18.
Isaías 61, Paulo diz, pregar a palavra. 2 Timóteo 4, 1, 2. Ou seja, esse é o ritual do culto, esse é o ritual que formamos de adoração a Deus nas nossas igrejas, nos nossos templos, aonde reunimos aos domingos, às quinta, às terça, algumas quarta e sexta e sábado, aonde cultuamos a Deus. Conclusão: nosso corpo tem uma dimensão material e outra espiritual. Nesse aspecto, a palavra de Deus tem orientações diretas sobre o perigo do pecado contra o nosso corpo e a necessidade de vivermos em santidade diante de Deus. Assim, para glorificá-lo, precisamos prestar um culto racional a Deus, apresentando-nos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Eterno. Que Ele nos faça mordomos fiéis de seus bens, tão preciosos em todo o nosso espírito, alma e corpo. Ou seja, que o nosso corpo, o templo do Espírito Santo, que a nossa vida seja ela entregue a Deus. Que vivamos neste mundo, mas não nos contaminemos com o pecado. Não nos entreguemos ao pecado, à prostituição, à glutonaria, à homossexualidade, ao lesbianismo e à prostituição, às drogas, ao álcool, aos prazeres da carne. Mas que tenhamos uma vida voltada a Deus. É isto que agrada ao Senhor. Jesus não disse que sairíamos do mundo, mas que seríamos santificados no mundo, que seríamos luz do mundo, que seríamos sal no mundo. Estamos aqui para pregarmos a Cristo, para anunciarmos a Cristo, para mostrar ao mundo que é melhor estar com Cristo. Amém? Deus abençoe a todos. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever. Ao receber o link do nosso canal do YouTube, clique no vídeo. Quando ele abrir, ao lado dele está escrito se inscrever. É só clicar em cima, tocar o sininho e fazer o seu comentário, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. E toda semana você tem uma mensagem de Deus ao seu coração.